Boas malta! Professor Vicente, questão 10, última questão da Zona Nerd deste assunto, energia e fenômenos térmicos, 2016, primeira fase, uma questão assim, linda, 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 para tudo porque é linda, ok? Uma lata contendo uma amostra de um refrigerante sem gás foi exposta à luz solar. A figura representa a variação de temperatura em função do tempo de exposição à lata, no intervalo de tempo em que foram registrados. Muito bem, a questão agora quer saber o seguinte: considere que a capacidade térmica máxima do refrigerante é 4,2 vezes 10 a terceira e que a massa da amostra é 0,34. Qual a variação de energia interna da amostra no intervalo de 0 a 76 minutos? Observe que de 0 a 76 minutos, a temperatura da amostra de refrigerante, temperatura inicial, que era de quanto? De 11 graus Celsius, evoluiu para uma temperatura final de 76 graus Celsius. Isso aqui vai me dar uma variação de temperatura de 76 menos 11. Isso aqui dá 65 graus Celsius, ok? Vamos ver se eu estou fazendo bonitinho. Tô fazendo bonitinho. Opa, fiz mal. Peguei o tempo, tá errado. A temperatura inicial é 11, a temperatura final é 27. Ainda bem que eu olhei, hein? Ninguém me avisa, né? Ninguém me avisa. Ah, danados. Então vai ser 27 menos 11. Isso aqui, eu vou até olhar a resposta para não fazer. Isso aqui dá 16 graus Celsius. Pronto. Então, essa foi a variação de temperatura. Qual foi a variação de energia interna? Ora, variação de energia interna é o ΔU. O que é energia interna? É a soma da energia cinética interna com a energia potencial interna, ou seja, com a energia recebida para variar a temperatura, mais a energia recebida para mudar o estado físico. Eu pergunto, nesse processo de aquecimento do refrigerante, houve mudança de estado físico? Não. Portanto, a variação de energia interna é só energia para variar a temperatura. Observe que bastava eu calcular o ΔU por m ser ΔT, a questão está resolvida. A massa foi dada 0,34 kg. A capacidade térmica máxima do refrigerante foi dada como 4,2 vezes 10 ao cubo joules por quilograma grau Celsius, e a variação de temperatura a gente calculou que deu 16. Portanto, a variação de energia interna sofrida pelo refrigerante, de acordo com as minhas contas aqui, dá 2, quanto, Vicente? 2,3 aproximadamente, vezes 10 levantado a terceira joule. Eu vou fazer essa conta de novo, porque no meu papelinho aqui tá um número tão feio, que eu não sei se é 3 ou se é 10 a quinta. Então eu vou fazer a conta aqui de novo, não custa nada. Quem sabe faz ao vivo, ó. 0,34 multiplicado por 4,2 multiplicado por 16, isso aqui dá 22, 2,2. Aí, tá vendo? Já ia errar. Esse número aqui tá errado. Esse número aqui tá errado, Vicente. 0,34 vezes 4,2 vezes 10 a terceira, tá aqui, vezes 16. Então, vou fazer a conta de novo. 0,34, tá aqui, vezes 4,2, tá aqui, vezes 16, tá aqui. Isso é 2,28, isso aqui é 10 a quarta. Olha, eu tinha feito a conta errada. Na verdade, assim, ou eu fiz a conta errada, ou a minha letra tá tão feia aqui, que eu tô lendo 10 a terceira, mas na verdade é 10 a quarta. Então, 2,3 vezes 10 a quarta joule. Esse foi o aumento de energia interna que o sistema está tendo. Agora vem a questão 1.2. A questão 1.2 é daquele tipo que para tudo, porque é uma questão fantástica. Olha só,
Admita que a potência da radiação incidente na superfície da lata se manteve constante no intervalo de tempo em que os dados foram registrados. No intervalo de 0 a 76, terá ocorrido uma diminuição de... Olha só que coisa interessante que vai acontecer. Aqui é uma questão que só acerta quem assistiu a minha aula de radiação e entendeu na perfeição. Então, o que é que dizia a minha aula de radiação? Que quando um corpo está com uma certa temperatura, ele está emitindo radiação. Então, se a minha temperatura está aumentando, é porque a radiação que eu emito é mais do que o que eu estou absorvendo. Então, se eu tenho uma lata de refrigerante e essa lata de refrigerante está sendo bombardeada aqui por uma radiação incidente, ó, energia incidente, é óbvio que quando esse corpo absorver essa energia, ele vai o quê? Ele vai emitir energia, energia emitida, ok? Emitida. Ou seja, a energia incide, uma parte reflete, uma parte é absorvida. Essa parcela absorvida faz as moléculas vibrarem mais intensamente e o corpo passa a emitir. Ora, se a energia que eu estou emitindo for maior do que a que eu estou absorvendo, o que é que isso significa? Significa que minha temperatura está caindo. Se, em compensação, a minha temperatura aumenta, é porque a energia que eu emito é menor do que a energia que eu absorvo. Ou seja, enquanto eu estou absorvendo mais do que emitindo, a minha temperatura aumenta. Quando chegar no equilíbrio térmico, que aconteceu no refrigerante a partir dos 76 minutos, o que é que aconteceu? A energia que eu absorvi foi igual a que eu emiti e, portanto, a minha temperatura ficou o quê? Ficou constante. Então, enquanto eu estou aumentando a temperatura, é porque a parcela que eu absorvo é maior do que a emita. Então, eu absorvi mais do que emiti. À medida que minha temperatura vai ficando próximo do equilíbrio, eu vou emitindo cada vez mais e, portanto, chega um momento em que elas ficam o quê? Iguais. Moral da história. O que está acontecendo de 0 a 76? Vai haver uma diminuição entre a diferença entre a taxa temporal de absorção e emissão de energia pela superfície da lata, letra C de cachorro. Vou explicar novamente porque eu sei que você deve estar pensando, what? O que você está falando? Pense o seguinte, a energia incidente é sempre a mesma, porque a questão falou que a potência incidente não muda. Estou ali, ó, sempre incidindo a mesma quantidade. A incidente está chegando, a lata absorve e emite. A diferença entre o que eu absorvo e o que eu emito vai me dizer se a minha temperatura aumenta ou se minha temperatura diminui. Se eu absorvo mais do que eu emito, a minha temperatura aumenta. É o que está acontecendo. Como é que você sabe? A temperatura está subindo. Ora, como eu estou absorvendo sempre a mesma quantidade e a minha temperatura está subindo, eu estou emitindo cada vez mais. Ou seja, a diferença entre o que eu absorvo e o que eu emito vai ficando cada vez menor. Como é que eu sei que isso está acontecendo? Porque ele entrou em equilíbrio térmico. E quando ele chega em equilíbrio térmico, o que eu absorvo é o que eu emito. O que eu absorvo é o que eu emito. E minha temperatura não muda. Então, enquanto a minha temperatura sobe, eu estou absorvendo sempre a mesma quantidade e estou emitindo cada vez mais. Portanto, a diferença entre o que eu absorvo e o que eu emitindo vai ficando cada vez menor, até não ter diferença nenhuma, que é no equilíbrio térmico. Uma questão linda, linda, linda. É digna de chorar. Não sei você, mas assim, eu choro com uma questão dessa. Tá bom? Vamos lá. Questão 2, para acabar. Questão 2 é a questão de ir embora. Vamos lá. Considere a amostra de refrigerante a 0,34 numa temperatura de 27 e uma amostra do mesmo refrigerante de 0,2 kg a uma temperatura de 5.
Admita que essas amostras foram misturadas num recipiente termicamente isolado e que a transferência de energia entre a mistura e o recipiente é desprezável, ou seja, o meu sistema é isolado, a variação de energia do meu sistema, ok? Variação de energia do meu sistema, isso aqui foi quanto? Isso aqui foi zero. Portanto, a variação de energia do refrigerante que está frio, vamos chamar assim, mais a variação de energia do meu refrigerante que está quente, menor temperatura, isso vale quanto? Isso vale zero. Portanto, a variação de energia do meu refrigerante frio é menos a variação de energia do meu refrigerante quente. Eu estou sempre colocando o frio com o sinal positivo para dizer que ele absorveu. E estou sempre botando o sinal negativo na frente do quente para dizer que ele libertou. Matematicamente, tanto faz eu fazer isso, mas fisicamente é importante, ok? Importante para que fique coerente do ponto de vista físico. Agora é só fazer. A massa de refrigerante frio, capacidade térmica, variação de temperatura é igual a menos a massa do quente vezes a capacidade térmica, que é a mesma, vezes a variação de temperatura do quente. Isso aqui é o que eu quero. Agora, ele me deu uma expressão e ele falou qual das expressões permite calcular a temperatura de equilíbrio. Então eu vou chegar aqui. Massa do refrigerante frio. Quanto é o refrigerante frio? 0,2 kg. Está aqui, 0,2. Vezes a capacidade térmica do refrigerante. Eu não vou me preocupar com ela porque vai cortar, porque é o mesmo refrigerante. 0,2. Variação de temperatura. Ó, eu vou botar aqui 0,2 é 0,20 vezes temperatura de equilíbrio, θE, menos temperatura inicial, está dado aí que é 5 graus. Isso é igual a menos a massa de refrigerante quente, que é 0,34, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura do refrigerante quente, que é 27 graus Celsius. Pronto, agora é procurar uma resposta que tenha isso aí minimamente organizado. Deixa eu ver logo a resposta aqui. É a letra D de doido, 0,34 θE menos 27 igual a menos 0,20 vezes θE menos 5. Só para brincar comigo, ele botou o sinal negativo do lado de cá. É óbvio que isso aí foi uma arte da questão para poder confundir vocês, mas tanto faz, eu já tinha dito isso várias vezes, botar o sinal aqui como o sinal aqui. O melhor é botar o sinal negativo aqui para mostrar que o frio absorveu e o quente libertou. Mas para efeito de questão, para poder dar uma enganada em vocês, que vocês são enganáveis, ele botou o mais aqui e botou o menos aqui. Resposta, letra D de doido, tenho dito, e essa é a questão 10 da nossa Zona Nerd. Um grande abraço, um grande beijinho e tchau!